Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de análise de dados e Excel. Eu sou o professor Miguel Leme e vou estar conduzindo esta primeira aula. Vamos lá, então. Vamos falar um pouco de dado versus informação. Nos dias atuais, nós estamos conectados a todo momento. Então, o mundo digital já está ao nosso redor. Na hora de acordar, na hora de dormir, nós estamos consumindo um grande volume de dados, né? E ao mesmo tempo criando esse grande volume também. Hoje nós temos o celular, nós temos a TV, a Smart TV, nós temos a todo momento o GPS, nós temos a todo momento algum dispositivo que está criando algum tipo de dado, né? Então vamos tentar entender um pouco o que é o dado, né? Na realidade, quando nós falamos em dados, nós também falamos de informação. Mas vamos compreender um pouco essa diferença. Com certeza você já ouviu aí esses termos, né? O dado ele vale mais que o ouro, o dado hoje é o novo petróleo e outros termos que nós estamos ouvindo cada dia que passa, né? É uma realidade? Será que apenas deter posse desses dados vai resolver? Ou seja, eu tenho muitos dados aqui dentro da minha empresa, mas e aí, o que eu faço com esses dados? Será que só isso, só ter esses dados resolve? Né? Então, vamos primeiro compreender o que são dados. Os dados é igual ao petróleo. Eles são fatos brutos. Né? Ou seja, o petróleo tirou lá, ele não serve para nada. Né? O dado é desse jeito. Então, o dado, eles são fatos brutos, sem nenhum contexto. Quando eles são coletados e armazenados, eles têm que ser processados para que eu possa ter algum contexto. Né? Então, eu posso tirar os dados através de imagem, som, cartas, documentos, cadastro, pesquisa, sensores dentro da indústria. Então, eu tenho como coletar dados de várias fontes, ok? Tá. Agora, apenas os dados, como eu disse, ele tem valor? Não, ele não tem nenhum valor imediato se ele não tiver um significado. Ou seja, se eu não conseguir trazer significado para esses dados. Tá? Então, eles precisam ser processados, organizados e interpretados. Quem que faz essa interpretação? Não são as ferramentas, e sim nós. Nós que trabalhamos com a área de dados, nós que trabalhamos com a área de BI, que é a inteligência de negócio, o analista de dados, o engenheiro de dados, o cientista de dados que vai trazer toda essa informação à tona. Então vamos pensar assim, ó. Imagine aqui, ó, um conjunto de dados que representa a quantidade de vendas em um mês. Então, tenho aqui uma tabela onde eu tenho a venda do mês de janeiro de 2023. Então, dia 1, 50, quantidade, dia 3, 72. Esses dados têm algum? Não tem nenhum valor. Para nós não tem valor e muito menos para um gerente de negócio. Esses dados eles têm que ser interpretados, nós temos que interpretar eles, nós temos que colocar alguma opção para gerar informação, ou seja, eu tenho que conseguir fazer uma interpretação desses dados. Agora, vamos pensar assim, ó, eu sou um gerente de negócio, e aí eu consigo visualizar esses dados, mas de uma outra forma. Continuo tendo a minha tabela de vendas, só que agora eu tenho o tipo de produto e a região. A empresa, então, minha, eu tenho ela na Zona Norte e na Zona Sul. Tenho duas empresas, uma matriz e uma filial. E aí, o gerente de negócio consegue absorver essas informações, trazendo inteligência para o negócio. Olha, será que na Zona Norte eu estou vendendo mais tênis? Será que na Zona Sul eu estou vendendo mais chinelo? Então eu consigo ter informação. Começo a criar perguntas. Então, o mais interessante é isso. Agora eu estou perguntando para os meus dados o que eu quero. Né? E aí, através de todo esse processo, eu começo a gerar informação. Então, os dados são aquelas informações, na verdade, não podemos chamar de informação, né? Mas são aquelas coisas brutas, ou seja, aqueles pedaços que nós temos lá, né? A quantidade de venda foi 10, a quantidade de venda no dia 3 foi 50 e assim por diante. Isso são os dados. A região lá também, Zona Norte, Zona Sul, também são dados. Agora, quando eu começo a interpretar, começo a fazer as perguntas corretas, aí eu começo a ter informação. Então, a informação ela é o resultado desse processamento dos dados. Então, eu pego o dado bruto e consigo gerar informação através das perguntas corretas, através de uma organização desses dados e através daquilo que eu sei, ou seja, o que eu quero para a minha empresa.
né? A maior pergunta é essa: o que eu quero extrair dessas informações? O que eu quero extrair desses dados para que eu consiga gerar uma informação relevante para a minha empresa, ok? Então eu transformo esses dados em uma informação e aí ela vira algo útil para dentro da minha empresa. Então vamos lá. Então nós já entendemos a diferença de dados e informação, né? Voltando ao exemplo anterior, os dados de venda, né? Então nós temos os dados de venda lá, né? Então, dia 1 eu tenho 50, dia 2, 70 e assim por diante. Tenho a região também, Zona Norte e Zona Sul, que é a região da minha empresa. E tenho também os produtos, tênis, sandália e assim por diante. Tá. Esse gerente de negócio, essa pessoa que está solicitando um dashboard ou um relatório ou qualquer outro tipo de informação para algum setor, pode ser para o setor de marketing, pode ser para o setor comercial, até mesmo para o setor financeiro, dependendo do tipo de planilha, né? Ela tem que saber o que ela quer, aquilo que eu disse. Ela tem que saber exatamente qual é a pergunta. Olha, o que eu quero? Eu quero saber qual é o produto que eu tenho maior venda na Zona Norte. Eu quero saber qual é o produto que eu tenho maior venda na Zona Sul. Então eu tenho uma pergunta. Então é aí que está a informação, ela vai chegar de uma forma correta nesse momento. Qual é a pergunta que eu vou fazer? Tá, vamos lá então. Após eu realizar essa pergunta, após eu entender o que eu quero extrair dos meus dados e ter a informação, eu consigo gerar um pequeno gráfico, um dashboard, um gráfico. Nós vamos compreender melhor aí no decorrer do curso o que é um dashboard, né? E aí eu consigo gerar aqui, ó, isso que foi feito no Excel, aonde eu tenho dois botões. Se eu clicar em Zona Norte, eu vou ter a venda da Zona Norte. Se eu clicar em Zona Sul, eu vou ter a venda das lojas da Zona Sul. E aqui eu tenho, olha que legal, dessa forma, ou seja, nesse formato de apresentação, aqueles dados que eram brutos, eles foram lapidados, foram organizados, gerou informação. E aí eu consegui criar este gráfico, mostrando que tanto a loja da Zona Norte como da Zona Sul eu tenho uma venda de sandália alta, ou seja, as duas elas empatam na venda. E no tênis, só que sapato social não sai na Zona Norte. E chinelo também não. Para que eu vou manter um estoque, então, na Zona Norte? De sapato social e chinelo? Ou eu vou pedir para a minha equipe de marketing fazer uma campanha para vender mais chinelo na Zona Norte? Vender mais sapato na Zona Norte? Então, tem várias formas de eu recolher essas informações e aí sim gerar uma inteligência de negócio. O meu negócio começa a ficar mais inteligente, ele começa a ter insights mais precisos, ok? Vamos lá, então. A diferença, então, entre dados e informação. Então, vamos bem assim, bem básico. Qual é a diferença? Dados são fatos brutos, coletados de várias fontes, como eu disse. Eu posso coletar de uma planilha de Excel, de um ERP, eu posso coletar de um PDV, que é um sistema de vendas, né? Eu posso coletar de um sensor, eu posso coletar de qualquer fonte esses dados. Posso até coletar de redes sociais, né, esses dados. Eles são difíceis de entender e interpretar, porque eles são brutos, né? Como eu disse, o petróleo, eu não tenho o que eu fazer com esses dados, ok? E eles são usados para gerar informação. Então, através dos dados, se eu não tiver os dados, eu não vou ter informação. E a informação? A informação já é diferente. Após a coleta dos dados e o trabalho com os dados, eu consigo ter resultado. Então eu começo a processar esses dados e consigo ter resultado. É fácil de entender após eu conseguir trabalhar com os dados, eu conseguir organizar, filtrar e juntar todas as minhas informações e começar a fazer as perguntas certas, eu começo a ter uma tomada de decisão mais assertiva. A informação é gerada a partir da análise, né, dos dados, como eu já tinha comentado, e é usado para tomar as decisões. Para melhorar processo, para melhorar muitas vezes um produto, para melhorar muitas vezes até mesmo engajamento de equipe. Então, os dados eles podem ser trabalhados, analisados, gerando informação para que eu possa ter diversas melhorias. Como nós dizemos nos dias atuais, trabalhar com uma inteligência de negócio, ok? Essa é uma planilha na realidade, essa é uma apresentação bem rápida, né, do que a análise de dados pode fazer. Então, através da análise de dados, eu tenho os dados brutos, eu gero informação, ok? Eu
crio conhecimento e aí eu tenho a sabedoria, como eu vou utilizar esses dados. Então aí a sabedoria é o processo final, que é a inteligência do negócio, ok? Então vamos lá. A evolução dos dados aqui. Os dados, eles geram informação, que transformada em conhecimento gera sabedoria. Nesse momento eu tenho a abstração e a aplicação. Então eu dou os dados brutos, eu consigo ter uma abstração desses dados, ou seja, eu consigo retirar esses dados e aí eu consigo aplicar, que é para gerar essa sabedoria. Então vamos supor que eu devo 15 mil no banco. O saldo meu é de menos 15 mil. Ou seja, meu conhecimento, eu estou endividado. Totalmente endividado. Então eu tenho o conhecimento. Então eu tenho o dado que é menos 15 mil. A informação, o banco vai te mostrar lá, menos 15 mil. Aí eu tenho o conhecimento, pô, eu estou endividado. E agora, como que eu tenho que fazer? Eliminar a dívida. Como? Aí são as perguntas. Como eu posso fazer para eliminar essa dívida? Certo? Então, assim, eu gosto muito de falar que, a partir desse momento, a inteligência humana e a compreensão do modelo de negócio é de extrema relevância. Então, não adianta nada eu ter ferramenta dentro da minha empresa se eu não tenho pessoas capacitadas para trabalhar com esses dados, com essas informações e gerar inteligência de negócio. Os dados, gente, eles são gerados pelo ser humano. Tá? Eu gosto de falar muito disso. Então, nós geramos os dados. E não apenas as máquinas. As máquinas também. Um sensor, ele gera a sua geladeira lá, que muitas vezes tem IoT. Nós vamos entrar um pouco nesse conceito também. Ela também gera dados, certo? Então, ela está lá gerando dados. Só que o ser humano é o que produz mais dados nos dias atuais, certo? E aí, eu gosto de falar que o modelo de negócio de uma empresa é de extrema importância. Por quê? Se eu tenho um ser humano gerando dados e tenho um modelo de negócio dentro de uma empresa, eu vou compreender aquelas informações que eu estava comentando lá atrás, certo? Bem, eu vou passar aqui rápido, depois nós temos aí as informações dos tipos de dados, dados qualitativos, que qualidade indica uma qualidade, que é cor, tamanho, formato e etc. Então, uma qualidade de alguma coisa. Os quantitativos, que aí é quantidade, valor, peso a 1 quilo, 2 quilos, quantidade, 2 sacos, 3 sacos, né, de arroz e assim por diante. E os categóricos. Os categóricos, um carro pode ser novo ou usado. Então, eu tenho um carro na minha concessionária que é novo ou usado, certo? Pessoal, agradeço aí pela paciência de vocês. Vamos dar continuidade na aula 2 e essa trilha irá trazer para vocês muito conhecimento. E depois nós vamos utilizar isso tudo na prática junto com o Excel. Muito obrigado e até mais.